Nós queremos saudar a toda a congregação com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. A você também que está nos acompanhando através do canal da nossa igreja, sejam muito bem-vindos. Com certeza o Senhor vai falar ao seu coração, ao nosso coração nesta noite. Gostaria de falar para vocês nessa noite no seguinte tema: uma escolha que poucos teriam a coragem de fazer. Uma escolha que poucos teriam a coragem de fazer. Gostaria de saudar a todos também com um versículo da palavra de Deus que se encontra em Apocalipse 3:22, que diz assim: quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, palavras e mensagens poderosas nós temos ouvido aqui neste púlpito, através de homens de Deus que têm vindo aqui para trazer a palavra do Senhor e alerta para as nossas vidas. No domingo atrasado, nós ouvimos o pastor Eliomar pregando, trazendo despertamento ao coração da igreja a respeito, o que? Os irmãos lembram? Jejum e oração. Precisamos de jejuar e orar. Na quarta-feira, o irmão Marcelo falou, uma mensagem também tremenda. De nós, entregarmos a nossa vida ao Senhor, aceitar Jesus como nosso Salvador, mas também entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. No domingo passado, ouvimos aqui o pastor Jailton pregando sobre o poder de Deus. Uma mensagem tremenda, que falou profundamente aos nossos corações. Então o versículo que eu citei aqui diz: quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então quase que não precisaria, quase de eu pregar hoje, porque nós temos ouvido bastante da palavra de Deus. Mas é importante, meus irmãos, que não apenas ouvimos, mas que nós possamos colocar em prática. Quando aqui diz ouçam, é ouvir, guardar e viver. Não apenas entrar aqui e sair do outro lado do ouvido, mas vivermos. Nessa noite, eu tenho pensado em falar com vocês aqui no seguinte tema, uma escolha que poucos teriam a coragem de fazer. Pense nesta hora na tua vida. Na minha vida, eu vou pensar, você pensa na tua vida como cristão, como servo de Deus. Um dia você tomou uma decisão. Um dia você decidiu em deixar o mundo com seus prazeres, talvez até aborrecendo alguém da tua família, por não entender aquela decisão, mas você decidiu a seguir a Jesus. E agora eu faço uma segunda pergunta: você é feliz? Você é alegre? Você é feliz? Você tem alegria no seu coração de um dia você ter tomado esta decisão de servir ao Senhor? Responde para você mesmo: você é uma pessoa feliz? De ter aceitado Jesus, de ter seus pecados perdoados, e ter a certeza de salvação, a certeza de vida eterna, de ter a companhia do Senhor todos os dias na tua vida. Eu achei lindo aqui o testemunho do irmão velho, onde ele contou uma parte da sua vida, e que a sua mãe orava por 2 motivos, e Deus atendeu o pedido da sua mãe, e abençoou o nosso irmão, com tantas bênçãos. Então, meus irmãos, vamos pensar um pouco nessa escolha que um dia nós fizemos. Agora eu quero apertar mais um pouquinho.
Eu falei em nós como crente, como membros da igreja. Agora pense em alguém que decidiu ao ministério da palavra. Pense em um pastor. Nós temos aqui um pastor conosco, pastor Eliomar. Pense em um pastor. Graças a Deus que o nosso pastor ele tem uma vida bem controlada. Glória a Deus, né? Tem a sua casa, uma casa muito boa, tem seu lote, tem seu carro, né? Está pastoreando a igreja, está trabalhando. Mas vocês sabiam que muitos pastores não têm suas casas? A maioria quase. Eles vivem de aluguel. Né? Vive num bairro por um tempo, depois, às vezes, sai, vai para outra igreja, vai para outro. Outra hora eles ficam sem a igreja, passam aperto, situações difíceis, às vezes até depressão, ficam doentes, passam por lutas. Irmãos, ser membro, ser crente em Jesus Cristo é fácil. Não é tão difícil. Mas ser pastor não é fácil. Nunca fui pastor, mas a gente pode ver o que pode acontecer na vida do pastor e do servo de Deus. Porque, né? Eu me lembro quando eu era membro lá em Vila Pavão, ali no município de Nova Venécia, uma vez nós convidamos um pastor lá de Minas. Ele veio com a mudança dele, pagar aluguel cá em Vila Pavão. Infelizmente depois não deu certo, irmão, o casamento ali, o pastor e a igreja. Imagina que situação. Depois o pastor teve que vir aqui para Vitória, para trabalhar aqui. E ele passou alguns apertos. A gente sabe que ele passou alguns apertos. Ele era muito amigo de meu pai, e meu pai contava o que aconteceu com ele. Então, irmãos, é escolha, é decisão. Agora vamos apertar mais um pouquinho. Eu falei nos membros que escolheu, falei no pastor. Agora vamos pensar no missionário. Pense no missionário. O missionário está aqui no Brasil, né? Na casa do papai, da mamãe, da esposa. E de repente ele sente um chamado, irmãos, ele se prepara. Meus irmãos, e ele vai lá para outro país. Ganha almas para Jesus, pregar o evangelho lá em outro país. Outra cultura, outro tipo de alimentação, outra língua. Tudo diferente. Não tem parente, não tem pai, não tem mãe. Não tem ali amigos. Então por isso eu coloquei aqui, irmãos, uma escolha que poucos teriam coragem de fazer. Muita gente não quer nem ser crente, meus irmãos, nem ser membro de igreja. Que nada eu ser membro de igreja. Vou deixar, né, aí, né, aquela coisa que eu tanto gosto, uma bebida, um jogo, né, mentiras, farra. Não quer. Porque ser crente não é tão difícil. Mas e ser pastor, e ser missionário? Eu ia trazer uma coisa aqui, mas acabei esquecendo. Eu ia trazer uma laranja aqui. Eu fiz uma laranja lá no sítio, né? Já tem algumas laranjas aqui que já dá para chupar, já ficando doce. Eu ia trazer uma laranja. Eu ia segurar uma laranja aqui, faz de conta que eu estou com uma laranja na mão aqui. E se eu perguntasse para vocês, essa laranja é doce ou ela é azeda? Como que você sabe se uma laranja é doce ou ela é azeda? Tem que cascar e experimentar o sabor da laranja, né? Lá no sítio mesmo tem uma laranja seleta lá que só para suco. Mas tem uma laranja lima que começou a ficar de vez, já está uma delícia, pode chupar. E tem até uma Bahia também que é gostosa, aquela laranja Bahia, né? Mas, irmãos, a vida cristã, eu estou fazendo aqui uma simulação, mas a vida cristã também é assim, meus irmãos. Poucos dias conversando com o meu genro, né? O Júnior também tem evangelizado, meu genro, mais velho, né?
E ele tem alguma coisa que prende ele, meus irmãos. Ele não consegue deixar para se tornar um cristão, para servir a Deus. Mas eu falei para ele, olha, você vai ver que ser cristão, rapaz, é muito melhor. Vai ser muito melhor do que essa coisa que está te prendendo. Mas você vai ter que experimentar. É igual eu falei da laranja, tem que experimentar. Tem que deixar e tem que começar a viver aquilo ali. Sentir. Meus irmãos, é tremendo. As experiências com Deus, meus irmãos, as vitórias, as respostas que Deus nos dá, as curas. Meus irmãos, ao longo dessa caminhada minha, de vida cristã, né? Irmão Zé que fez 78 hoje, eu no dia 25 de março, agora eu vou fazer 62. Eu nasci em 62, estamos em 2024, vou fazer 62. Glória a Deus, também não me importa falar a minha idade, não. Sou alegre em falar a minha idade. Mas meus irmãos, são tantas bênçãos, tantas vitórias reais, e coisas assim, irmãos, que eu pedi a Deus, e levou 20 anos para vir a resposta, mas a resposta veio. Eu prefiro nem citar aqui o que foi, porque não gosto nem de lembrar. Mas os irmãos mais velhos aqui, quando eu cheguei na igreja, vai lembrar muito bem. Mas depois de 20 anos veio a resposta, meus irmãos. Agora recente, né, vai fazer um ano, eu tive também a resposta de orações que eu já fazia há mais de 6 anos atrás. E veio a resposta. E são tantas coisas, tantas maravilhas, tantas bênçãos, meus irmãos. Muita coisa mesmo. Então, vale a pena. Né? Há um hino que o diácono Edmar cantou aqui, parece no domingo atrasado, dizia, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Repete 4 vezes, você devia se alegrar. Tem um outro que diz, eu sei que vai valer a pena. Meus irmãos, mas vale a pena mesmo. Vale a pena. Mas nós encontramos algumas pessoas, meus irmãos, na Bíblia, na palavra de Deus, que tiveram a coragem de fazer a escolha. Tiveram a coragem de escolher o Senhor, nosso Deus. Nós encontramos em Hebreus, no capítulo 11, versículo 24, 25 e 26. Hebreus, capítulo 11, 24, 25 e 26. Diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Os irmãos conhecem muito bem a história do menino Moisés, do grande Moisés, do profeta Moisés, do líder do povo de Deus. Aquele menino que foi jogado nas águas para não morrer, foi adotado pela filha de Faraó, cresceu em toda a ciência do Egito, criado lá no palácio. Mas chegou um momento, ele já homem, aproximadamente em 40 anos, diz a palavra de Deus que Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés abriu mão de ser, posteriormente, o rei ali do Egito, o governador do Egito, ser o maior homem daquela época, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter um gozo do pecado. Meus irmãos, a vida neste mundo é uma vida passageira, é uma vida muito curta. Passa, e diz a palavra de Deus que nós voamos. E se a gente usar a inteligência e
crer, acreditar na palavra de Deus, tomarmos consciência de que nós não nascemos para viver aqui neste mundo, nós vamos fazer o mesmo que Moisés fez. Nós vamos abrir mão de um tempo de gozo, de prazer, de alegria aqui neste mundo. Perdermos, abrir mão de tudo isso, para ter uma recompensa muito maior. Uma recompensa eterna. Uma recompensa do próprio Deus. E Moisés, ele abriu mão e foi para ser, maltratado com o povo de Deus. Foi se tornar líder do povo de Deus. Ouviu a voz de Deus e atendeu o chamado de Deus e tirou o povo do Egito e caminhou até a terra de Canaã. Mas a Bíblia diz ali no final do livro de Deuteronômio que nunca houve homem profeta como Moisés, que falara com Deus cara a cara, com sinais, prodígios e maravilhas. E diz que as vistas de Moisés nunca se escureceram. E Moisés teve o privilégio de um dia, lá no monte, voltar, encontrar com Elias, encontrar com Jesus, ali no Monte da Transfiguração. Então, se ele fosse rei do Egito, por um tempo, 100 anos, 130 anos, morreu, acabou. Mas foi maltratado por um tempo. Mas a sua memória, o seu feito, mantém vivo até os nossos dias. E hoje Moisés está diante de Deus. Assim como cada um de nós também um dia estaremos. Meus irmãos, Jesus disse assim: estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida. Poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. Estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, mas é poucos que querem. A maioria quer o caminho largo. É bem mais fácil escolher o caminho da fama, caminho das riquezas, posição social, status e muito mais. Não é isso? Há pouco tempo morreu uma cantora aí que diz que a princípio da sua carreira ela era evangélica. Depois a fama, o dinheiro subiu para a cabeça e ela foi cantar para o mundo. Mas teve a sua vida ceifada, ainda tão jovem. E o próprio Jesus também foi categórico em dizer e afirmar: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em resgate da sua alma? Mateus capítulo 16, 26. Meus irmãos, durante esses anos de vida que tenho, como eu disse, 62 anos estou para fazer. Nessa trajetória, assim como eu, irmãos velhos, irmãos aqui, os mais idosos, os mais novos, os mais idosos têm visto mais, Nós temos visto, meus irmãos, muitos homens, muitas mulheres famosos, que estiveram anos e anos lá no topo, Lá no topo, na fama, na admiração popular, mas já se foram. Eu nasci na década de 60, no início da década de 60. Em 70 eu já conhecia bem as coisas. E eu acompanhei cantores, humoristas, jogadores de futebol, pilotos de Fórmula 1, artistas e tantos outros que dominava, meus irmãos, a plateia, 7 horas da noite na Globo, aparecia lá aqueles humoristas, Já se foram, meus irmãos,
Tantos outros já se foram. E as suas memórias já foram também apagadas. E pouco se vê falar neles, ou quase nada. Com certeza um dia eles ainda criança, talentosos, em uma área ou na outra, né? Como eu disse, citei aqui várias áreas, eles escolheram. Um escolheu ser humorista, outro escolheu ser um artista, outro escolheu ser um cantor da música popular, outro escolheu ser um jogador de futebol, outro escolheu ser um piloto de Fórmula 1 e tantas outras coisas. E a fama subiu, o dinheiro subiu para a cabeça, se tornaram famosos, dominaram as grandes plateias, mas já se foram. E pouco se falam neles. Mas a palavra de Deus também diz, o mundo, 1 João capítulo 2, 17, 1 João 2, 17, o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, o que acontece? Permanece para sempre. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Muitos não querem essa escolha, mas nós escolhemos. E eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, você que está aí do outro lado do canal, vale a pena escolher Jesus, vale a pena escolher a caminhada cristã, vale a pena escolher servir a Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, João diz assim, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Irmãos, Deus nos escolheu, meus irmãos. Deus nos escolheu. Deus escolheu o pastor Leomar lá em Nazaré das Farinhas. Deus escolheu o irmão Zé lá na sua terra, escolheu o irmão Marcelo, o irmão Valmer, o irmão Reginaldo e todos nós que aqui estamos. E vale a pena, meus irmãos, valeu a pena nós ouvirmos o chamado, a voz de Deus e andarmos com Ele e servir a Ele. Apóstolo Pedro perguntou certa vez a Jesus, Senhor, nós deixamos tudo, nosso emprego lá de pescadores, deixamos nossas casas para te seguir. Qual será a nossa recompensa? Mateus 19, 26 a 29. Jesus disse, vocês já vão receber 100 vezes nessa vida, e no porvir, vocês vão receber a vida eterna. Então, meus irmãos, nós, quando escolhemos o Senhor, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós já somos ricamente abençoados aqui nesta vida. Não significa que nós não temos lutas, enfermidades, dificuldades, desemprego, provações, lutas. Nós temos isso sim. Mas o Senhor, Ele está conosco. Nós não lutamos sozinhos. Nós não enfrentamos as coisas sozinhos. Mas o Senhor, Ele está sempre conosco. E Ele nos dá a vitória. E o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 15, ele disse assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, meus irmãos, nós somos abençoados nesta vida. Mas como eu disse, vem lutas, vem dificuldades, vem provações, enfermidade, todo tipo de lutas. E nós não podemos questionar, nós não devemos murmurar, mas nós devemos confiar que a vitória vem. Os nossos olhos devem estar fitos no porvir e na eternidade. Então, meus irmãos, como eu disse aqui, uma escolha que poucos teriam coragem de fazer, mas um dia nós fizemos. A Igreja do Senhor Jesus, essa grande igreja, o grande Israel de Deus espalhado em toda a terra, escolheu a estar com o Senhor, andar com o Senhor, a viver com Ele. Os pastores escolheu, a ser ministro do Evangelho, mesmo aqui ou ali, pagando aluguel, muitas vezes passando por luta, por dificuldades, às vezes tendo igreja, às vezes não tendo, enfermidades, dificuldades, mas escolheram a trabalhar, a dedicar as suas vidas a Deus. Os missionários decidiram deixar a sua terra, a sua pátria, e ir para outras terras para levar o Evangelho, sabendo que esta vida aqui é passageira. Mas o Senhor tem uma vida eterna para cada um de nós. No domingo atrasado, eu estava ali no Rio Claro, ali próximo ao sítio ali. E quando eu não estou aqui, irmãos, eu estou na congregação lá. Tem trabalhado lá também, batido uma viola. E teve a ceia ali naquela igreja. Aí o jovem pastor, ministrou a ceia. Participamos da ceia. Conversamos, falamos da igreja, falamos do pastor aqui na nossa igreja. E ontem, novamente, eu estava lá. O culto deles lá é terça-feira, culto de oração. Porque tem a congregação em Rio Claro, tem a sede em Rio Ponte, e tem a outra congregação ainda lá em outra córrego lá, Então, eles colocam dias diferentes para que o pastor possa participar. E ontem eu estava lá, sentado, faltando uns 10 minutos para começar o culto. Aí o pastor chegou, com a família. Aí de repente veio entrando uma irmã, a esposa do pastor. Quando eu olho assim, quem era a esposa do pastor? Uma jovem senhora, uma menina, que nós fomos lá da congregação em Todos os Santos. Ela na época tinha uns 5 anos, 7 anos, eu tinha uns 10 anos. Passou uns 20 anos e nós nos encontramos ali. Então o mundo às vezes é pequeno. E foi muita alegria, irmãos, conversando sobre minha mãe, sobre a mãe dela, que já partiram pelo Senhor, a congregação, minhas irmãs, E foi uma maravilha. Eu tirei uma foto lá com ela, com o pastor. Mas assim, o que me chocou um pouco, foi quando ela disse que eles foram missionários lá no Paraná, durante 10 anos. E lá o pastor ficou doente. Depois de 10 anos. Ele deva ter seus 50 e poucos anos, o pastor. E ele ficou doente. Ela não falou o tipo de enfermidade, mas eu mais ou menos pensei o que poderia ser. E ele perdeu até o ânimo de pregar. Veio embora aqui para o Espírito Santo. Aí o pastor da segunda igreja batista em Rio Marins convidou ele para trabalhar lá com ele. Para dar uma força ele lá, auxiliar. E ali ele renovou as forças novamente. Foi curado. E assumiu a igreja lá agora. Estão animados. Está bem. Então é o que eu disse, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele está conosco. Então, meus irmãos,
concluindo, né? Nós temos ouvido muitas palavras poderosas, despertamento aqui, através de grandes homens de Deus. O que é que nós precisamos? Quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus complete essa palavra no coração de cada um de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, te louvamos, te bendizemos por tudo, Senhor, por tudo. Ó Pai, sabemos que as lutas se levantam, dificuldades, doenças, enfermidades, ansiedade, depressão e tantos outros tipos de enfermidade, Pai, desânimo. Mas é o Senhor que nos sustenta, meu Deus. Ó Pai, ai de nós se não fosse o Senhor, Pai. Até mesmo o profeta Elias, meu Pai, que eu considero um dos maiores profetas de todos os tempos. Mas um dia também ele se viu, Pai, cansado, pediu até a morte. Mas o Senhor o animou, o Senhor falou, come, bebe, porque é longa a tua caminhada. Ah, meu Deus, a nossa caminhada neste mundo é uma caminhada longa, espinhosa e tremenda. Mas nós convidamos o Senhor a estar conosco, Pai. Esteja, Senhor, com o pastor Eliomar, todos os pastores, meu Pai, que são sinceros, que verdadeiramente pregam a tua palavra. Oh, meu Deus, seja com os membros dessa igreja, com teu povo na terra, Pai, com aqueles que estão nos ouvindo através do canal dessa igreja, que possamos confiar no Senhor em qualquer circunstância e ouvir a tua palavra e colocar em prática. E não esperarmos no Senhor só nesta vida, porque nesta vida, Pai, nós sabemos que realmente não é fácil, mas cremos que o Senhor tem algo melhor para cada um de nós. O Senhor tem os céus, o Senhor tem a vida eterna, que um dia nós tomaremos posse. E nunca mais dor, nunca mais tristeza, nem lágrima, nem choro, mas só alegria na presença do Senhor. Ó Pai, assim eu te oro, eu te agradeço. No nome do Senhor Jesus. Amém.